interessante, que é uma relação de ciência e arte. Um dos primeiros voos orbitais que a gente fez foi num projeto do Programa Espacial Americano chamado Projeto Mercury. Esse cara deu a volta ao redor da Terra. Ele escreveu uma carta, o Glenn mandou uma carta do tataramento do Júlio Verne e falou com ele assim: impressionante, eu saí da Flórida como o seu tataravô descreveu no seu livro. E ele errou onde a minha cápsula caiu no mar, no Atlântico, com mais ou menos 36 milhas náuticas. Ele previu o troço. Olha que interessante, essa é uma forma de raciocinar. A outra forma é, os engenheiros leram o Júlio Verne. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é, eu não sei se nós vamos inventar a dobra espacial. Eu realmente não sei se a humanidade vai conseguir inventar a dobra espacial. Mas se ela conseguir, o nome da nave é Enterprise e a cadeira do Capitão Kirk. Os engenheiros vão olhar para isso e vão ser motivados, em alguns casos, por artistas. E o que eu estou querendo dizer com isso é, tome muito cuidado, os alunos, você nunca vai abandonar a filosofia. A filosofia é a mãe de todas as epistemologias, inclusive a científica. Você vai ter que saber quando usar o raciocínio científico. Quando usar ele. E isso é muito importante porque a gente abandonou isso nas escolas. Nós abandonamos isso nas escolas e hoje, como eu disse, a figura do educador e a figura dos cientistas são diferentes. E você tem uma batalha entre educadores e cientistas. Se eu tivesse que botar isso numa balança, eu diria que o professor universitário é mais cientista do que educador, e o professor de ensino médio é mais educador do que cientista. E esse desequilíbrio não faz sentido. Os dois deveriam ser iguais. Os dois são educadores. Eles têm que só tomar cuidado para a retórica não se sobrepor à forma de condução do raciocínio. Isso é uma das grandes preocupações que eu acho que o ensino deveria ter. Só para colocar isso rapidamente, depois eu vou entrar em biologia, que vai ser mais legal para a gente. Mas essa aqui é a história que vocês estão acostumados a ver. Eu botei isso porque ele está discutindo isso ontem. Mas o que acontece aqui, isso aqui foi feito no telescópio Hubble. Isso aqui não tem nada a ver com o que foi feito aqui em Sobral. Mas se você olhar aqui, a estrela aqui deforma o espaço-tempo. Então, sem essa estrela aqui, eu veria, com essa estrela aqui, a luz da estrela em curva, não é que ela está encurvando, ela está andando reto, o espaço-tempo é que está encurvado. E ela aparece aqui. Eu acho que ela está aqui, mas na verdade ela está aqui porque ela está sendo encurvada. Isso aqui aconteceu em Sobral. A estrela estava aqui, o Sol encurvou ela. Mas com o Sol aqui eu não consigo ver a estrela, ela não consegue, ele brilha demais. Então eu preciso de achar algum lugar onde é que a Lua está tão perfeitamente na frente do Sol que eu tampo a luz do Sol e eu consigo enxergar o plano de fundo. Isso quer dizer que em outros lugares do planeta teve eclipse também? Claro, em todos os lugares tiveram. Mas só aqui, ou por isso em outros lugares, a Lua ficou tão perfeitamente na frente do Sol que deu para ver o céu no plano de fundo e vocês observaram que essa estrela, ao invés de estar onde ela devia estar, que é aqui, você enxergou ela aqui. E isso provou essa teoria. Mas uma coisa que pouca gente sabe é que foram outras coisas também que comprovaram. Esse cara aqui, Arthur Eddington. O Eddington era um pesquisador britânico e o Einstein estava na Alemanha na época. Uma das coisas que foi mostrada é que tinha um movimento de precessão de Mercúrio ao redor do Sol que não fazia sentido. Essas equações de Einstein provaram que esse negócio está certo. Se você usar essas equações, era uma outra forma de provar. Mas a parte que eu estou colocando nesse segundo caso aqui é só para lembrar de um contexto histórico. O mundo estava em guerra. A Segunda Guerra Mundial estava. Livros e artigos publicados na Alemanha eram proibidos de serem lidos na Inglaterra, nessa época. Esse pessoal estava nem aí para isso. No meio da guerra, houve um armistício, quase, né? Para falar, pode passar com os navios para chegar em Sobral, levando os equipamentos, que nós não vamos afundar ele. Por quê? Porque independente de uma nação estar em guerra com outra, isso é importante para nós dois. Independente de uma nação estar em guerra com outra, botar o Wellington e o Einstein juntos para tentar mostrar por que essas equações resolviam o problema da órbita de Mercúrio era mais importante. Ciência transcende processos culturais, apesar do cientista estar preso ao ônus da cultura. Mas essa frase é importante. A ciência transcende,
O cientista não, o cientista é falho. Bom, eu queria comparar esse livro do Princípio da Matemática, na qual ele descreve absolutamente tudo com fórmulas, com outro livro maravilhoso da área de biologia, que é esse aqui, do Darwin, que é a Origem das Espécies. No Origem das Espécies não tem uma fórmula, não tem uma equação matemática, talvez a equação de Malta para mostrar o crescimento, não tem nada, não tem nada descritivo, mas ele explica perfeitamente bem como é que a seleção natural pode ter feito a gente evoluir de um organismo para outros mais complexos, mas de uma origem comum, só levando em consideração a mutação. Ele não sabia o que era o DNA. Na verdade, não tinha nem lido os trabalhos de Mendel, então ele não sabia nem a ideia da genética mendeliana. Esse escrevia perfeitamente com fórmulas, o movimento, ele predizia perfeitamente o que ia acontecer no universo, que não serve com as fórmulas. Mas ele não explicou absolutamente nada sobre gravidade. Ele não tinha a menor ideia do que era a gravidade. Inclusive, se você dá uma lida no princípio matemático, ele falava que planetas eram atraídos por Sol por causa da força das asas dos anjos. Mas a ideia aqui é colocar a seguinte coisa: o que esses dois negócios tiveram em comum? Por que eles foram tão impactantes? Se nós todos somos frutos de poeira estelar, se o mundo tem equações predizíveis, se a Terra não é o centro do universo, portanto o homem também não é. Isso nos dá uma abertura de pensamento fantástica. Isso meio que nos unifica como espécie, meio que nos unifica como pessoas. Se nós viemos todos de um organismo comum em algum ponto, isso nos unifica com todos os outros seres vivos do planeta. A mensagem é transcendental. Ela é quase que espiritual, apesar dela ter nascido da ciência. Apesar dela ter nascido da ciência. A forma de abordar problemas em biologia foi muito diferente da forma de abordar problemas em física e matemática. Na física e matemática, o pessoal começou a criar modelos reais. Aquela história de um físico olha para uma vaca e fala: vamos supor que essa vaca é um ciclo. Ou seja, basicamente você cria modelos de como operar o processo e você testa esses modelos com a realidade de fazer experimentos e funcionando, você vai só aprimorando os modelos e julgando. A biologia não teve esse luxo, o sistema era complexo demais, integrado demais, para tentar criar um modelo de como é que o neurônio funcionava antes de sequer saber que o neurônio existia. Então, como é que a gente abordou o problema de biologia? Olha, eu acho que esse negócio funciona desse jeito. Se eu acho que ele funciona desse jeito, se eu fizer um experimento, qual que é a probabilidade dele cair tão longe do que eu acho que devia dar, que eu posso considerar que ele não funciona daquele jeito? A gente começou a trabalhar com probabilidades. Isso aqui foi violenta a forma que a biologia começou a tentar entender fenomenologicamente como é que as coisas da biologia funcionam. Então, probabilidade passou a ter uma peça central. Basicamente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: você tem seus colegas de quarto, vocês estão dividindo uma república junto. E todo mundo tem que lavar os pratos depois que ele come. Aí vocês fizeram um sistema de sorteio. Um baldezinho com o nome de 4 pessoas dentro do baldezinho. Você tira o nome. Hoje é o dia do Tião lavar as louças. Hoje é o dia da Mariana lavar as louças. Quantas vezes você sorteia isso e o nome do Zé não foi sorteado para você dizer que o Zé está roubando? Essa é a pergunta. Isso foi o que o Fischer começou a estudar na época dele. E isso é uma das formas que a gente fez para entender biologia. Entende? É probabilidade. Eu não estou realmente modelando coisas. Hoje nós estamos começando a mudar a biologia. Nós estamos realmente tentando modelar coisas. E é bom que a gente faça isso, porque essa é uma máquina espetacular. Então, agora eu começo o seminário. O seminário começa com a seguinte ideia: fala. Você mencionou que existe um desequilíbrio entre o professor de ensino médio dele ser educador e cientista. Qual seria uma opção para reverter esses desequilíbrios? A opção é simples. Não tem absolutamente nada a ver com capacidade profissional A ou B. Tem simplesmente a ver com foco. Não tem nada a ver com capacidade. Então, qual seria a forma? Ao invés de você simplesmente passar informação A, B, C, chega o seu aluno e fala F é igual a MA. Faz uma rampa dessa. Faz um experimento, deixa ele testar isso.
A ciência, ela parte de observação, de experiência, de coleta de dados e conclusões em cima de coleta de dados. Utiliza essa forma, entendeu? Deixa eu deixar isso claro. Eu posso usar um método científico para consertar um carro. Eu posso usar um método científico para consertar uma geladeira. O carro não está funcionando. A minha hipótese é que o problema está na ignição, na chave. Aí o que eu faço? Eu vou um passo para depois da chave, fecho o curto e vejo se o carro pega. Funcionou o carro. Então logo o problema não estava na chave. Opa, é o grilo. Não, eu não posso dizer isso. Pode ser que o problema estivesse na chave também. Mas o que eu sei é que, certamente dali para frente, se ele não funcionou, se eu dei o curto e ele não funcionou, tem alguma outra coisa quebrada para lá. Eu não posso falar nada sobre a chave. Agora vamos supor que eu fiz o curto e o carro pegou, ele funcionou. Bom, se ele funcionou, então o problema certamente estava para trás. Nesse caso, cientificamente eu posso dizer que o problema estava na chave, estava na ignição. Perfeito? Olha o processo que eu acabei de usar. Eu fiz uma hipótese, eu gerei um experimento para testar essa hipótese, eu coletei dados desse experimento e cheguei a conclusões depois da coleta de dados. Legal? Esse é o método. Então, se você fizer isso no ensino médio, só fazendo isso, tudo muda. Sabe por quê? Porque o seu aluno precisa acreditar em você. Isso que você está ensinando para o seu aluno não é que F é igual a MA. O que você está ensinando para o seu aluno é assim que se pensa, é assim que se raciocina, é assim que a gente evita cair em falácias. Tudo muda se você fizer isso. É quase que aquela velha história. Você dá a vara de pescar para ele em vez de dar o peixe. Entenda, hoje o mundo é muito mais rico do que na minha época em termos de acesso à informação. Se ele entender como raciocinar, ele pode assistir a sua aula em Harvard, da casa dele. Tá, então essa é a ideia. E só para colocar isso que nós estamos discutindo, o que eu quero dizer com o desbalanço educador e cientista? Vamos supor que você tenha um cientista de uma universidade que domina incrivelmente a retórica. Na hora que ele vai falar alguma coisa, ele bota ênfase em certas coisas, te foca, parece até um político não. Esse cara deveria repensar quando usar o poder da retórica. Em alguns casos, eu acho que ele deveria, inclusive, mudar a tática completamente como é que ele dá aula, para evitar que os alunos comecem a acreditar nele pelo poder da retórica e não pelo raciocínio que ele está instituindo nos alunos. Então, nessa hora, ele devia diminuir a capacidade retórica dele. Perfeito? Esse é um exercício complicado para os dois lados. E ele é complicado para os dois lados porque o processo educacional ele é industrial. Eu tenho que pegar um menino, eu alinho todas as crianças em ano de produção na universidade ou ensino médio. Anos de produção que eu digo a data de nascimento. Então aquelas massas orgânicas entram dentro de uma linha de produção na mesma data de nascimento, elas passam por vários carinhos ISO 9002, que é a nota 8, 9, 8, 9, 10 em cada uma das disciplinas. No final é o carimbo, um pedaço de pele de carneiro, assinado por duas pessoas que esse cara não conhece, dizendo que ele sabe fazer um troço que ele tem certeza que não faz sozinho. É uma falácia isso. Esse é um dos erros que nós estamos cometendo. Porque o que vai acontecer em última instância é que, apesar de a gente estar certificando ele, esse sujeito não sabe resolver problemas reais. Ele sabe resolver problemas que ele está acostumado a ser posto para ele daquela forma. Ou seja, ele associa a coluna A de problema com a coluna B de solução. Ele está fazendo um cálculo de matriz, não tem a menor ideia de que é álgebra linear. Bom, neurônio, cérebro, 10 a 100 bilhões de neurônios, todos interconectados com tudo. E aqui dentro tem toda a concepção do universo. Quando eu fecho o olho e vejo o movimento orbital, um pedaço do sistema solar aqui dentro da minha cabeça. Quando eu entendo um DNA, todo esse conceito está aqui dentro da minha cabeça. O sistema nervoso não é uma descoberta, não é uma ideia recente. Você pegar Hipócrates, olha a data, antes de Cristo, 460 a.C. Ele fala assim, já era para o homem ter sacado que todas as nossas alegrias, todas as nossas tristezas, todas as nossas conquistas, todas as nossas dores, tudo nasce de nenhum outro lugar a não ser o céu. Então, esse negócio é bem antigo, essa história. Eu não vou ter tempo de passar pela história toda, mas uma das coisas que foi muito marcante foi os trabalhos de Santiago Ramon e Cajal. E isso é uma outra coisa que é interessante em ciência, porque ele pegou lâminas
e coloriu e usou uma técnica de marcação por prata, que foi inventada por um outro pesquisador chamado Golgi, para poder ver o neurônio. Então, isso aqui é uma lâmina dele, dá para ver, era real isso aqui. Se você olhar para isso aqui, você vê os neurônios. O Golgi, que inventou a técnica, era o cara que foi dono da técnica, era o italiano dono da técnica. Dividiu o prêmio Nobel com ele em 1906, dizendo a seguinte coisa: o que está dentro desse neurônio, se eu continuar andando aqui, ele entra para dentro desse. Então, ou seja, isso aqui está tudo em curto-circuito, chamou de teoria reticularista. A teoria reticularista mostrava que assim, se eu tivesse um submarinozinho que estivesse dentro do intracelular do neurônio, esse submarino podia ir andando, passando por essas ramificações, entrava no outro neurônio e ia para o corpo celular do outro neurônio. Então eles não eram separados. Santiago Ramon e Cajal, vendo as exatas mesmas lâminas, falou: não é óbvio que eles são separados. E mais do que isso, ele é uma unidade funcional. E mais do que isso, se você me falar todo mundo que projeta para ele e para onde ele projeta, eu te falo para que ele serve. Ele criou uma ideia de anatomia funcional. A ideia da anatomia funcional é: me fala se esse negócio recebe coisas do meu olho e ele manda para minha mão, esse negócio é responsável por uma integração sensório-motora, visual-motora. Esse negócio é o que integra essa resposta. Me fala quem projeta para aquele núcleo e para onde ele projeta, eu te falo para que ele serve. Nós mudamos um pouco esse conceito recentemente, mas isso vingou por muito tempo. Se esse negócio dele é verdade, toda forma que eu tenho de entender o mundo que me cerca tem que vir através de neurônios especiais. Neurônios especiais mesmo, neurônios que convertem estímulos do mundo em informação biológica, em coisa que o cérebro entende. Eu não vou ter tempo de explicar isso nessa aula, mas existe uma diferença de potencial na membrana do neurônio. A gente chama de potencial transmembrana. Toda vez que esse potencial transmembrana muda, é uma informação para esse neurônio. Vamos colocar desse jeito. A parte legal disso é: como é que eu vejo? Eu tenho neurônios especializados que convertem onda eletromagnética em potenciais transmembranas. Como é que eu sinto alguma coisa? Como é que eu sinto tato? Tem algum neurônio que converte pressão em potencial transmembrana. Como é que eu ouço alguma coisa? Tem algum neurônio que converte onda de pressão auditiva em potencial transmembrana. Então, como é que eu sinto dor? Tem neurônios que convertem estímulos nocivos em potenciais transmembrana. Então, é assim que eu vejo, ouço, que eu sinto tudo que está à minha volta. Deixa eu provar isso para vocês. Tem um receptor aqui, no tato, na língua de gustação, que ele é responsável por sensação de temperatura. Se eu estimulo aquele receptor com uma droga e não realmente esfriando a sua boca, o seu cérebro interpreta aquilo como se estivesse frio. É o House. Eu não sei quem já experimentou House e faz assim: ó, nossa, tem muito ar, estou respirando muito ar. Não tem ar nenhum. É só que você acha que está esfriando demais. Você está acostumado a esfriar a boca puxando o ar para dentro. Logo, quando você puxa, se você comeu um House antes, você acha que tem muito ar entrando. Ao contrário, se eu estimular receptores que normalmente estão codificando a informação de quente, você acha que aquele negócio aumentou a temperatura. A pimenta, capsaicina, tem exatamente esse tipo de receptor. Você joga ela lá dentro, ela codifica uma informação de calor, você acha que está quente, não tem nada disso. Vou dar um exemplo para vocês. O olho, ele tem 3 receptores. Um receptor para vermelho, outro para verde e para azul. Quando eu jogo uma cor verde, ele aciona os receptores, muda o potencial transmembrana e é assim que se enxerga. Vou pedir um favor para vocês. Pessoal que está, consegue olhar para essa cruzinha dessa bandeira? Não tira o olho dessa cruzinha. Não tira o olho dessa cruzinha. Enquanto eu estiver falando, continue olhando para ela, porque eu preciso que essa bandeira fique exatamente na mesma posição da retina de vocês. E o que eu estou fazendo é, o amarelo que está batendo na retina de vocês, ele está batendo e estimulando 2 receptores, o receptor por vermelho e o receptor por verde. Ele está estimulando tanto esses receptores que o potencial transmembrana está mudando, mas depois ele adapta, ele volta ao homeostase. O que vai acontecer, depois de 45 segundos, é que se você olhar para um fundo branco, o verde e o vermelho não vão estar funcionando. Só o azul vai estar. Olha para o teto e pisca o olho. Você está vendo a bandeira nacional com as cores certas?
Em alguns casos, nunca volta ao normal. Gente. Não, obrigado. Eu volto ao normal. Mas você está vendo ela com as cores certas? Esse é um tipo de alteração que poderia ser uma memória rápida. Você teve uma memória rápida da bandeira nacional, tanto que ela ainda está aí. Se você ficar piscando, você vai ver ela ainda. É muito legal se você olhar para a camisa, para qualquer lugar. Olha que negócio legal. Se eu chegasse aqui e você falasse, pô, estou vendo a bandeira nacional, e a gente não tivesse visto a mesma coisa, é um ato de esquizofrenia. Não sei se você está entendendo. Que eu estou fazendo você ver algo que não existe. Pelo nosso conhecimento de como é que as redes neurais funcionam. Esse negócio está a nível de receptor. A gente chama isso de adaptação de receptores. Mas nós sabemos que depois que esse sinal entra, ele comunica de um neurônio para outro, de um neurônio para outro, de um neurônio para outro, formando redes neurais extremamente complexas. Essas redes neurais complexas têm sistemas de neurotransmissão que eles liberam uma substância química. Para que tem isso? Nossa, é meio complicado esse raciocínio teleológico. Se eu tivesse que dar uma quarta dica para vocês evita a pergunta de porquê em ciência. Mas usa quase 100% das vezes a pergunta de como. Como que isso acontece é muito mais interessante para o cientista do que por que ele acontece. Por que eu tenho duas pernas para andar? Essa é uma pergunta que acaba caindo no raciocínio que a gente acha que as coisas acontecem porque tem uma função. Muito mais interessante a pergunta de como. Mas a ideia aqui é, isto funcionando assim, ele dá uma flexibilidade gigantesca de como é que eu controlo esse neurônio. Sinapses que acontecem mais perto do corpo do neurônio tem mais poder de modulação desse neurônio. Sinapses que acontecem mais longe do corpo do neurônio tem menos poder. Se eu tenho uma sinapse que libera substância química e ele controla o neurônio seguinte, o que você acha que aconteceria com o poder de modulação se eu aumentasse o número de neurotransmissores, se eu aumentasse a quantidade de substância química liberada? A modulação vai aumentar. Você memória, né? Você memória. Ou seja, imagina que eu chego aqui, e essa primeira fileira aqui são os primeiros neurônios receptores. A segunda fileira são os outros neurônios que vão receber informação da primeira. A terceira fileira recebe a informação da segunda e daqui até o final da sala. Tá vendo? Aí eu boto uma imagem aqui. E essa imagem vai propagando e excita a última coluna igualzinho. Então excita a última coluna igualzinho. O que aconteceria se esses neurônios estão relacionados a dormir e esses estão relacionados a acordar e lutar? Ué, eu tanto vou querer dormir quanto lutar e acordar. Vai ficar mais ou menos igual. Agora imagine que eu jogo uma imagem aqui, que é de um leão. Só que eu mostro que essa imagem é do leão comendo um amigo meu, matando ele, sangue para todo lado. E aí agora eu começo a forçar modificações em sinapses por outra via, que vão fazer com que as sinapses da primeira fileira com esse lado aqui fiquem mais fortes do que as sinapses desse neurônio com esse lado aqui. Eu faço a mesma coisa da segunda para a terceira para a quarta. Vai chegar uma certa hora que se eu jogar um leão aqui, o efeito taquicárdico sudoréstico começa a correr. Fala. Professor Márcio, complicando um pouquinho mais, em sala de aula, o menino pergunta, eu vou ser esse menino, professor, o daltonismo, talvez a questão que inteira, não seria uma condição controlada? Não. Vamos fazer isso aqui agora. Se eu tivesse, eu não preparei esse slide, mas eu podia ter colocado ele aqui. Mas o lance do daltonismo sabe esses três receptores? Sim. E se eu não tivesse um deles? Imagina que eu não tivesse um dos receptores. Eu tenho vermelho, verde e azul, mas eu não tenho azul. Isso significa que eu seria cego? Não. Eu continuo enxergando os outros dois. Então, olha só, é até interessante isso. Eu não só enxergo os outros dois, mas se eu tenho 100 receptores, e eu tenho 99 receptores, 33 numa pessoa normal. Num daltônico, se ele não tem um azul, ele tem 50 de cada um. Isso significa que a resolução dele de intensidades de cor, porque ele tem mais receptores para aquelas outras cores, é maior do que a minha, que eu sou normal. Isso significa que se eu olho para duas coisas que têm pequenas tonalidades diferentes, eu não vou ver o número 1 escrito com pequenas tonalidades. Ele vai, o daltônico vai. Em compensação, se eu coloco cores que têm intensidades iguais, mas cores diferentes, esse cara não vai conseguir enxergar. Então vamos tentar enxergar isso do ponto de vista matemático. Se eu falar que uma cor é o tanto que ela tem de vermelho, verde e azul em um eixo desse tipo,
Então, o branco seria vermelho, verde, azul igualzinho, seria um vetor aqui no meio. Perfeito? O daltônico não tem esse eixo. Então, se esse cara rebate aqui, ó, isso é o que o daltônico vê. Então, vão ter intensidades de amarelo que o daltônico vai confundir com intensidades de branco de uma outra pessoa. Esse é o problema. O cara fica não funcional? Não, mas ele não tem aquele receptor. Não vamos o senhor falou na extensão, o senhor falou no modelo de extensão, em vez de uma mesmo de uma pergunta, passávamos para várias possibilidades. Seria uma probabilidade. E qual seria esse modelo? Eu pergunto porque talvez estejamos conversando na mesma sintonia. Seria como, onde, quando e uma terceira opção, uma quarta opção, em aberto para que outras possibilidades apareçam. Nós estamos em total sintonia. A única coisa que eu vou acrescentar no que você está colocando, estamos em total sintonia. A única coisa que eu vou acrescentar é, você nunca dá a resposta para ele. A única coisa que eu vou acrescentar, ele tem que buscar a resposta para essas perguntas com dados, com experimentação, com informações novas. Sim, é isso aí. Nós estamos em total sintonia, é isso, não? Esse cara aqui, então, das redes neurais, eu posso ter modificações em outros pontos da rede. Deixa eu te dar um exemplo desse cara aqui. Quer um lugar para mim? O pessoal que está aí, fixa o olho no centro dessa imagem. O que está acontecendo agora não é que eu estou estimulando e adaptando o seu receptor. Não, o seu receptor não está sendo adaptado, ele está ficando claro, escuro, cara, escuro um monte de vezes. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou forçando uma transmissão sináptica com um neurônio que está dizendo que essa imagem está em movimento. Esse neurônio está sendo tão estimulado e ele está começando a disparar e está entrando em atividade, que depois que eu pedir para você parar de olhar para essa imagem, ele vai continuar disparando. Você vai olhar para coisas que estão paradas, você vai achar que elas estão em movimento. Então, se você ficar em 45 segundos, olha para a traseira da sua mão, olha para a parte de trás da sua mão, ela está inchando, subindo. Se isso não, depois nós vamos fazer isso bem de pertinho aqui, você pega um pedaço maior do visual, a mão fica fazendo assim, ela fica meio que respirando. Tá legal. Então agora, vamos começar a mostrar umas coisas legais. Dependendo de como é que essas redes neurais que detectam movimento e etc. funcionam, coisas interessantes podem acontecer. Deixa eu te mostrar um exemplo desse sapinho aqui. Ele enxerga as coisas, esse sapinho. Só que a rede neural dele é de tal jeito, e ele consegue pegar minhoca, ele consegue pegar grilo, mas a rede neural dele é de tal jeito que se você coloca uma coisa que mexe na horizontal, a rede neural dele consegue acompanhar. Está vendo que ele está acompanhando o troço mexendo? Entendeu? Então ele vê, o receptor dele vê. Mas a rede neural pode estar conectada de tal forma que se você muda a orientação do estímulo visual, a rede pode não conseguir processar o sinal. Olha que interessante. Aí ele está acompanhando. Aí muda. Ele não enxerga. Ele é cego para estímulos verticais. Olha que coisa interessante. Uma das regras para a educação que é interessante nesse negócio é: o que você acha que seria mais interessante para o meu aluno aprender melhor? Se eu fizesse ele só ouvir o que eu estou falando? Se ele fizesse ele ouvir e ver o que eu estou falando? Se eu fizesse ouvir, ver e tocar? E ver, tocar e executar o sistema motor dele? Você sabe que cada vez que eu acrescento um sistema sensorial ou um sistema motor, eu amplio a rede neural que está sendo utilizada? Não faz um sentido bem que grosseiro, isso obviamente é mais eficiente numa tarefa de constituir uma realidade do universo interno maior do que só se ele ouvir, se for só auditivo ou se for só visual. Ou seja, quanto mais plural e polissensorial eu fizer uma tarefa de aprendizado, melhor vai ser. A compreensão de como é que o cérebro dele processa essas informações é crucial. Se eu estivesse tentando ensinar esse sapinho uma tarefa com retas verticais, ele não ia aprender nunca, e não é culpa dele. Se eu estivesse tentando ensinar uma pessoa daltônica
com a cor que falta ela não vai ver. Eu não estou dizendo que eu tenho a solução de como é que a gente deve mudar o sistema educacional, mas eu estou dizendo a neurobiologia, a biologia tem que trabalhar muito mais próximo com o pessoal de ensino e o pessoal de sistemas educacionais para a gente poder fazer mudanças assim, baseadas em evidência, assim, mudanças baseadas no que a gente entende sobre a biologia. Eu vou salvar isso aqui, mas isso aqui é basicamente o seguinte: eu consigo ver que um neurônio está disparando medindo a hora que o potencial elétrico muda na membrana, correntes fluem para dentro da célula. Eu sou capaz de medir essas correntes colocando eletrodos próximos dela. Vou te colocar um exemplo, vou ter que saltar isso aqui, senão vai ficar grande. Mas isso aqui é feito por um colega nosso. O Flávio está no laboratório do Kian Quiroga agora. Então o Kian Quiroga é um colaborador nosso da Inglaterra. O que ele fez foi o seguinte: o paciente com epilepsia, muitas vezes, para poder tentar identificar onde tem um foco epilético, a gente enfia fios lá dentro e vê quais áreas estão disparando de forma que não devia disparar. E essa cirurgia é aceitável. Em alguns casos, a gente enfia 8, 9 eletrodos dentro da cabeça do paciente. Na França, então, enfia 16, 17. E em cada um desses eletrodos tem 8 contatos, 16 contatos. Em alguns casos, nossa, muito mais. O que eu posso fazer então? Eu posso amostrar neurônios que estão dentro deles. Eu vou mostrar os neurônios que têm a ver com a epilepsia, mas de repente eu mostro alguns neurônios que estão funcionando muito bem, obrigado. Foi isso que o Rodrigo Quiroga fez. A cirurgia de epilepsia foi feita e ele começou a mostrar imagens para esse paciente. E tinha um neurônio nesse paciente que aumentava a frequência de disparo dele só quando ele mostrava a foto da Jennifer Aniston. Não, é bem legal isso, porque é o seguinte: a ideia é, de alguma forma, houve uma representação de vários neurônios que, quando ativados daquele jeito, naquela sequência, depois eu vou tentar definir isso como engrama neural, mas daquela forma, naquela sequência, aquilo é a forma que você compreende internamente o que é Jennifer Aniston. Não? Isso quer dizer que aquele neurônio é a Jennifer Aniston. Se você matar aquele neurônio, vão ter um monte de outros que vão substituir aquilo e vão dar aquela resposta. Mas aquela rede foi ativada, é assim que você lembra de Jennifer Aniston. Então, tem um caso que eu acho até mais legal, que é um que ele achou o neurônio que respondia ao Darth Vader. Ele mostrou para o paciente e o neurônio ficava assim, pá, pá, pá. Você mostrava o Luke Skywalker, aí fazia pá, pá, pá. Você mostrava o Darth Vader, pá, 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 pá. O neurônio aumentava a frequência de disparo. Aí depois ele pá, pá, pá. Se você fizesse isso no ouvido do paciente, aumentava a frequência de disparo. A ideia mental do Darth Vader fazia a frequência de disparo aumentar. Na verdade, eles fizeram um experimento que foi do caramba. Tem uma razão de eu ser apaixonado por isso, porque o negócio é legal pra caramba. Se você pegar esse experimento aqui, ele achou um neurônio que respondia a Marilyn Monroe. E achou outro, então esse sempre pegou um. No mesmo paciente, não o Marilyn Monroe, mas é o Josh. Observa, ele não respondia a Marilyn, ele só responde ao Josh, esse cara. E agora ele fez o seguinte experimento, e isso é lindo. Ele botou a imagem da Marilyn Monroe em cima da imagem do Josh e falou para o paciente: eu quero que você faça a imagem virada Marilyn Monroe. Então, ou seja, ele colocou as duas uma em cima da outra. Então, assim, ele falou: Target, tenta fazer virar o Josh. Ele não conseguiu. A Marilyn ganhou. Toda vez que o neurônio da Marilyn dispara mais, a imagem vai ficando mais parecida com a dela. Toda vez que a imagem do Josh, o neurônio do Josh dispara mais, ele vai ficando. Só que o cara aprende a controlar a máquina. Quem está controlando a imagem é o cérebro do cara. Vocês estão entendendo? O cérebro do cara está fazendo isso. E quando o cérebro do cara faz esse negócio, ele é capaz de controlar qual é o output
ele escolhendo se vai ser a Marilyn ou ele escolhendo se vai ser o Josh. Deixa eu explicar por que esse negócio é espetacular. Então aqui, ó, esse é o cara que isso é o que ele está vendo. E eu estou pedindo para ele para escolher a Marilyn. Isso é o que ele está vendo. Você está vendo que quanto mais a frequência de disparo chega perto da Marilyn, mais esse negócio fica. Eu pedi para ele escolher o Josh. Olha o que está acontecendo, está ficando perto da Marilyn, virou o Josh. O que isso quer dizer? Isso é uma coisa bem interessante. Vou tentar definir dois termos aqui que são bem legais. Imagina que eu tenho um termo que eu chamo de aquisição de memória. E é uma tarefa de aquisição. Eu vejo duas coisas acontecendo, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, eu associo as duas coisas e guardo elas no meu cérebro. Mas eu vou chamar o segundo processo, que é o processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem eu não preciso ver as duas coisas acontecendo. Eu posso imaginar elas acontecendo simultaneamente. E eu posso modificar as minhas redes neurais e formar memórias sem necessariamente ter que estar vendo as duas coisas. Eu posso fazer associação de semelhante com semelhante, mesmo que isso não tenha me sido apresentado pela natureza. Olha, eu não conheço definição mais bonita de inteligência do que essa. A associação não é nem minha, essa de Nietzsche, mas associação de semelhante com semelhante, mesmo quando o troço não é te apresentado pela natureza. Isso é o que esses caras estão estudando. Na verdade, a gente ficou tão bom em entender esse negócio, mas tão bom em entender esse negócio, que nós enfiamos um monte de fio. Esse é o trabalho do Schwartz, Andrew Schwartz de Pittsburgh. Ele enfiou um monte de fio na cabeça do macaco e fez os fios na cabeça do macaco controlar o braço mecânico. Você está vendo que o macaco ganha uma recompensa quando ele executa direito a tarefa. Ele está controlando esse braço e fazendo isso, e apertar e rodar. Quando ele roda, ele ganha comidinha. Se ele fez direitinho, ele ganha suquinho. Ganhou suquinho. A parte legal disso é que como é que eles fizeram para sacar que os neurônios que estavam disparando queriam que o macaco mexesse o braço para a esquerda ou para a direita? Eles mediram isso, eles botaram o macaco segurando o joystick. Aí o macaco, assim, toda vez que o joystick mexia para cá, um determinado padrão de disparo acontecia. Aí eles iam lá na máquina e falavam, esse padrão mexeu o braço para a esquerda a 15 graus e tal. Aí fazia de novo, e esse aqui? Ah, esse aqui é o outro padrão. Esse outro padrão mexeu o braço para a direita a 36 graus. Olha que legal. O macaco começou a mexer o braço mecânico toda vez que ele mexia o braço dele, entendeu? Ou seja, o macaco mexia o braço e o braço mecânico ia. De repente o macaco falou, peraí, esse braço mecânico está mexendo mais rápido que o meu braço. Por quê? Porque a eletrônica é mais rápida que as conexões sinápticas. O macaco falou, acho que não preciso mexer o braço mais não. Dobrou o braço. Começou a controlar o braço mecânico sem mexer o braço dele. Ele delegou, ele plasticamente mudou aqueles neurônios que estavam dedicados a mexer o braço dele e o braço mecânico, ele separou os neurônios para mexer o braço mecânico e consegue controlar eles agora, independente dos neurônios usados para mexer o braço dele. Ele ganhou um braço, é o sonho de qualquer botequeiro. Ganhou um braço novo. Um para tirar gosto, um para cumprimentar os amigos, outro para segurar a cerveja. E esse negócio que aconteceu foi interessante, porque eles chegavam para alimentar esse macaco. Eu vi isso aí vi isso em Catuca também. Mas o pessoal chegava com umas bandejinhas cheias de fruta, banana, não sei o que, frutinha para o macaco, uva, e colocava essas frutinhas do lado para o macaco pegar. Nesse negócio de colocar do lado para o macaco pegava com a mão e comia. Mas muitas vezes o pessoal colocava ela longe do macaco, esperando os ensaios passarem. Uma vez que ele botou longe, o macaco viu que o troço estava longe, ele fez o braço mecânico pegar a bandeja, trazer a bandeja para ele pegou com a mão dele e comeu. Esse eu mostrar que esse é o Andrew e o Nicolex também fez um modelo semelhante a esse. Nós ficamos tão bons nesse negócio que nós fomos capazes não só de ler o sinal dos neurônios, mas de escrever o sinal dos neurônios. Eu consigo ativar neurônios específicos. Dá uma olhadinha nesse cara aqui. Toda vez que eu ativo esse neurônio, ele apaga a luva. Toda vez que eu ativo o neurônio desse cara, ele come. Se eu paro de ativar, laser off, ele não come. Fica olhando aqui o que vai acontecer quando eu ligar o laser.
E esse aqui bebe quando o laser liga. Acabou de ligar o laser, ele começa a comer. Entende? Compreendo o que está acontecendo aqui. Quando eu ligo o eletrodo, ele fica agressivo e ele ataca o rato. Entenda, não é que eu estou controlando nesse bicho, mexe a perna esquerda para frente. Não, eu estou controlando a vontade dele de beber. Ele resolve a bronca para beber. Eu estou controlando a vontade dele de querer comer. A vontade dele de querer atacar ou de ficar agressivo. Então nós sabemos isso desses níveis. Aí você fala, isso só vale para rato. Esse aqui foi um experimento antigo do James Olds e do Peter Milner, na qual eles enfiaram um eletrodo na mesma área, vamos botar assim, né? Na mesma projeção de área onde a cocaína age. Só que em vez de dar cocaína para o bicho, ele dá um choque na área que a cocaína age. Esse bicho para de comer, esse bicho para de beber, ele morre de fome, mas ele vai para a alavanca e fica apertando a alavanca sem parar. Olha lá, apertando a alavanca. A comida está aqui do lado. Na verdade, quando eles dão um bebedouro com cocaína, ele prefere apertar a alavanca do que beber água com cocaína. Olha você ver, o bicho não para de apertar a alavanca. Isso acontece com o ser humano também. Isso aqui é um ser humano. Exatamente a mesma coisa. Essa mulher tem depressão. Foi feita uma cirurgia, foi colocado um eletrodo nela e ela está com uma caixinha. O cara está falando para ela assim, como é que você está se sentindo? Ela, eu tenho uma piada para te contar. Era processo depressivo, suicida, assim, tentou suicídio várias vezes. Eu tenho uma piada para te contar. E o cara, qual que é a piada? Ela não para de apertar a caixinha. Eu não lembro qual que é a piada, não, mas ele é bobo pra caramba. Então, muito feliz. Interessante isso, né? Na verdade, a gente mostrou que essas liberações de dopamina, e isso é uma implicação de sala de aula, é interessante pra caramba. Essas liberações de dopamina não são exatamente uma coisa do tipo, aperta, libera a droga e eu fico feliz. Não, ela é uma coisa assim, ó. Vamos supor que você toque um tu, aí eu venho cá, bato nessa cadeira, alguém me dá uma cerveja. E é bem assim. Ele tem que fazer um tu, aí eu venho aqui, bato aqui, aí alguém me dá uma cerveja. E eu fico feliz com isso. Eu gosto de cerveja. Mas de repente ele faz um tu, eu venho aqui e bato, o pico de dopamina acontece independente dela me dar a cerveja. Não é a recompensa que me faz dar esse pico de prazer. É a expectativa de, agora a parte mais legal, essa é a parte mais legal. Se toda vez que eu apertar, eu receber recompensa, o pico de dopamina é X. Se toda vez que eu apertar, eu não receber nunca uma recompensa, o nível de dopamina é muito baixo. Mas se toda vez que eu apertar, eu receber a recompensa 80% das vezes, o nível de dopamina é 2x. Ou seja, o 100% de previsibilidade não dá prazer. É bem interessante isso. Nós sentimos muito prazer em chutar que algo vai acontecer, testar e ver o que aconteceu. Principalmente quando, às vezes, não acontece. Se você olhar que essa é a forma de dar prazer, o nosso sistema educacional está todo estragado. Ele é uma associação de coluna A de perguntas com coluna B de respostas que sempre dá certo, e se não der, você é punido 100% das vezes. E se você acerta, você é gratificado 100% das vezes. Não existe o trial. Beleza. Esse é o retocado. Só para dizer que deu uma impressão ali, se você enfia alguma coisa no bicho, eu faço o que eu quiser dele. Eu posso fazer ele ficar triste, né? Isso não é bem verdade. Esse aqui é um experimento interessante, que esses dois aqui eram casados, a Marian e o Keller Breland. Eles eram alunos do Skinner. E o Skinner tinha aquela ideia que é o seguinte: eu consigo ensinar um cavalo a jogar pôquer, é só uma questão de voltagem. Ou seja, eu consigo fazer um cavalo aprender a jogar pôquer, é só uma questão de voltagem. Eu dou choque e eu vou ensinando ele a jogar as cartas. Perfeito? Legal. Isso aqui gerou em Hollywood uma coisa muito legal, que é você treinar os cachorrinhos, dando recompensa. Aí o cachorrinho corria, fazia as coisinhas e tal, e um monte de filme de cachorrinho, de coisa, apareceu por causa disso. O que a Amélia e o Keller fizeram foi o seguinte: receberam um dinheiro enorme do First of America para fazer com que esse bicho
Ah, ele não está aí não. É esse aqui, ó, o raccoon, que é um símbolo de esperteza para o americano. O americano, eles chamam os caras que são muito bons na bolsa de valores de raccoons. Então, ele ensinou esse bichinho a pegar uma moedinha, andar e botar dentro do porquinho para poder salvar o dinheiro. Perfeito. Fizeram. A única coisa é que toda vez antes de guardar dentro do porquinho, ele lambia a moeda jogada. O pessoal do First Bank achou isso muito nojento. Ele falou assim: não, você tem que. Não quero que ele lambe. Não, sem nenhum problema. Eu dou choque. Toda vez que ele lamber, eu dou choque. Aí uma hora ele vai parar de aprender. Esse bicho não desaprendeu isso de forma nenhuma. Quando eles foram olhar, evolutivamente, se ele não limpasse as sementes antes de guardar, elas apodreciam e ele morria de fome. Então, isto é um processo que está preso no DNA, tem um pedaço desse circuito que está dentro do DNA. Exato. Então, esse é um processo inato. Esse é um tipo de resposta sensório-motora inata. Existe isso na natureza? Claro, se você pegar uma criancinha que acabou de nascer e botar a mão na boquinha dela, ela vai fazer. Essas respostas inatas podem ser modificadas com o tempo? Podem. Muitas das respostas, se você pegar uma criancinha que acabou de nascer e passar o dedo na sola do pé dela, você vê que a sola do pé dela vai fazer assim, ó. Mas à medida que ela for ficando mais velha, se você fizer isso, os dedos vão para frente. Se você tiver uma lesão frontal, na verdade, se você tirar a modulação córtico-espinal, você passa a ter o reflexo de Babinski de novo. Ou seja, a ideia, o nome desse cortar os dedinhos para frente e para trás é Babinski, porque isso é uma coisa que eu nunca entendi dos médicos, não, mas eles dão o nome deles para as doenças. Eu nunca faria isso. Um troço que vai matar o cara, esse cara está com Márcio, isso é uma coisa horrível. Mas o fato é, esse tipo de modulação foi modificada pela experiência. Ela foi modificada pela experiência. Olha que interessante, eu não vou passar aí, mas olha que interessante isso que eu vou dizer. O quanto das redes neurais sadias dependem de estimulações em períodos críticos para que os reflexos fiquem sadios depois. Em outras palavras, se eu pegar uma criança e botar ela numa sala que só tem linhas verticais pretas e brancas, se eu pegar essa criança e deixar ela crescer, aos 15 anos de idade, se eu jogar numa sala que tem linhas horizontais, ela tromba na parede. Gatos trombam. Nós nunca fizemos isso com o neném, tá, gente? Mas gatinho, você faz isso, tromba na parede. E quando você vai olhar, o córtex visual dele muda. Se você pegar o olho de um girino e rodar eles 180 graus, olha como é que é normalmente. As fibras de neurônios que estão na retina desse lado, que eu vou chamar de temporal, elas vão direto. As fibras que estão nasal decurtam para o outro lado e vão para esse lado de cá. Em outras palavras, o professor Geraldo Peixinho está aqui, a imagem dele está acertando a minha temporal desse lado e a nasal desse. Como esse lado decurso e esse vai reto, a imagem dele está sendo gerada desse lado do meu cérebro. Perfeito? E tudo que está desse lado da sala está sendo gerado desse lado do meu cérebro. Você está vendo que se eu rodasse meu olho 180 graus, eu ia avacalhar tudo desse negócio? Não avacalha. Você roda no girino, o sistema saca que foi enganado. E ele reconecta do jeito certo. O que eu quero dizer com isso? Será que é sadio eu privar uma criança numa determinada fase de desenvolvimento de pular, um pula-pula, de mexer com bolinhas que fazem sons diferentes, de segurar objetos que têm texturas diferentes, de efetivamente dar um riquíssimo sistema polissensorial para ela? Eu te atrapalhei. Pode ir? Pode falar. Eles vão me mandar embora daqui a pouco mesmo. Então... É a questão dos ratinhos lá, aquele que foi infiltrado no ratinho. Meus neurônios se acordaram e ficaram querendo associar com a realidade. Por exemplo, o professor observa toda a turma aqui e compara toda a turma em relação a mim e a ela, uma hipótese. Aí o professor chega e diz para nós dois: está vendo vocês dois aí? São dois burros. Aí veja uma hipótese. O que é que ocorre? Eu tenho uma sensação, eu levanto, vou aí, dou uma porrada no professor e ela vai chorar. À noite ela não vai dormir e vai haver um grande incentivo para comer muito. E eu não, eu satisfeito,
realizei aquela impulsão minha, foi tomar cerveja e voltei dormindo no burro. Como explicar isso aí? Na realidade, eu conversando com ela aqui, eu cheguei a uma conclusão, aí o professor falou aí, o DNA, genética. Cara, esse negócio que você está colocando, eu estava até vendo se tem esse slide aqui, mas você está colocando é perfeito. Não existe nenhuma alteração plástica que acontece no sistema nervoso, nenhuma alteração plástica que vai acontecer no sistema nervoso que não vai ter um impacto emocional. O problema é qual tipo de impacto emocional. O que é a diferença do impacto emocional positivo e negativo? Isso. Então agora olha que coisa interessante. Independente de você reagir e você não, seja qual for a informação que foi transmitida antes, ela é muito menos relevante do que a reação. O que é muito diferente de eu falar o seguinte: não, cara, você sacou isso, você é gênio nesse negócio, e eu te incentivo. A rede neural que está resolvendo a informação plástica é sobre o raciocínio que você seguiu, a coisa que eu estava falando. Na hora que eu tirei a coisa como centro do processo e ele passou a ser uma reação de defesa, porque eu estou te atacando, é isso que você está guardando. O objeto que você estava tentando ensinar já não está gerando modificação na rede neural nenhuma. Agora, uma coisa interessante isso. Vamos supor que eu começo a conversar com você e eu fico com a mão assim. Ou eu começo a conversar contigo, mas eu faço isso, ou isso. O cérebro dela está modificando. Tem um cara chamado Giacomo Risotta, esse cara é da Itália. Ele mostrou o seguinte: quando ela está olhando para mim e eu faço isso, a área do cérebro dela, que recebe projeções da orelha, ativa. A gente chama de neurônio espelho. Neurônio espelho é, se você me vê fazendo um comportamento, o cérebro seu ativa as áreas que você usaria para fazer aquele comportamento. Você aprende por um processo mimético, você aprende por cópia, você aprende olhando o que o cara faz e copiando. Isso significa que eu consigo. Isso é até técnica usada em concurso, em seleção. Olha, mesma coisa. Vamos supor que eu tenha 5 pessoas e eu quero ganhar a atenção de uma dessas pessoas. Eu posso continuar conversando contigo, mas eu vou ter que começar a me posicionar do jeito que está a pessoa que eu quero chamar a atenção. E se a pessoa rir, eu rir. Se a pessoa fechar, eu fechar. E ela perceber que existe esse processo, os dois cérebros vão eu entrar em sintonia, se quiser botar assim, mas o fato é, não, eu começo agora seja o que for que eu estiver falando, começo a ativar as mesmas áreas do cérebro dela. Isso significa que você cria uma relação de empatia mais rapidamente com a pessoa que se mimetiza esses processos. Parte da explicação disso seria ser dos neurônios espelho. Isso que você está colocando é, imagina que eu crio uma situação de um estado mental de desespero. Entenda bem, nessa situação não vai ter nenhuma associação de detalhes. O que eu quero dizer é, você não está nem aí para a cor do meu sapato, se o estado está no que eu estou falando. Mas se eu mudar o estado e falar o seguinte, cara, se você olhar a cor do meu sapato, da próxima vez que a gente te encontrar, eu te dou R$2.000. Se eu fizesse isso, podia passar um ano. Ele ia me ver assim, preto. O que é? Sapato preto. Tênis. Porque eu forcei uma associação positiva que vai ter uma recompensa secundária e isso vai mudar a sua rede neural. Só para deixar claro o que nós estamos falando, gente. Vocês entendem que se eu chegar aqui e fizer isso aqui, e falar, cadê a ponteira laser? Se você responder que ela está no meu bolso, o seu cérebro, antes e depois disso, não é o mesmo. Faz sentido? Porque antes de eu fazer isso, eu perguntaria, cadê a ponteira laser? Que ponteira? Não estou sabendo de ponteira nenhuma. Isso significa que o mesmo estilo de entrada, que é cadê a ponteira, vai gerar uma resposta diferente. Isso significa que seja o que for que está no meio do fisicamente esse negócio muda, com proteínas que vão ficar, eu vou fosforilar alguma proteína, alguma coisa transitória. Mas se eu fizer uma coisa que tem um impacto emocional, nessa hora, neurônios mudam conexões. O seu cérebro tem minhoca mesmo. Eu tenho um axônio que brota, faz um brotamento e faz uma sinapse que não existia antes. Ou seja, eu formo novas sinapses com esse negócio. O que eu queria rapidamente mostrar é que isso que eu estou fazendo parece ser. Eu vou ter que saltar um monte de coisa legal aqui.
mas está sendo bom. Eu só queria mostrar dois slides aqui, isso aqui é até resultado do laboratório. Mas eu queria mostrar esses slides só para mostrar o seguinte. Esse negócio não vale só a nossa compreensão para coisas simples, do tipo, eu faço um estímulo e o cara mexe a mão, eu faço um estímulo e fica agressivo, eu faço um estímulo e ele tem fogo. Não é só comportamento motivacional. Moral, ética. Isso é obviamente um construto humano. A escola de direito, ela que criou isso. Se não fosse um cara tipo Hammurabi, escrever numa pedra que é olho por olho, dente por dente, princípio da equalidade, se não fosse ele ter escrito isso, a nossa biologia, a gente nunca teria avançado para isso. Só uma olhadinha nisso aqui. Isso aqui é um trabalho feito por esse cara, Franz de Waal. E a ideia aqui é a seguinte: eles vão dar pepino ou uva para os macaquinhos. Então, ela vai dar ou pepino ou uva. Então, aqui, o macaquinho dá uma pedrinha para ela vai dar um pepino para ele. Ele comeu, está satisfeito, está muito beleza. Esse macaquinho dá uma pedra para ela buscou a pedra, dá a pedra. Como recompensa, ele ganha uma uva. Esse cara viu que esse cara ganhou uma uva. Então, agora, ele deu uma pedra, ele vai ganhar um pepino. Não menciona. Se ele ganhou uma uva, eu quero que está bravo aqui, ficou nervoso. Olha, ele está batendo. Por que isso? Por que ele ganhou uma uva? Olha só que interessante agora. Ela vai pedir a pedra para esse. Ele vai testar a pedra. Será que tem alguma coisa errada com a pedra? Vai ver que a pedra é diferente. Aí ela vai dar a pedra. Dá o pepino de novo. Você tem que estar de sacanagem com ele. Está bravo, macaco. Olha que coisa interessante. Morcegas que bebem sangue, voltam com as papilas cheias de sangue, vão para a caverna, elas têm um processo que é bem social. Uma morcega dá o sangue dela para vários filhotes, ou todos os outros morceguinhos. Os cientistas fizeram a seguinte coisa: uma morcega estava voltando, eles capturaram ela, tiraram o sangue da papila dela, encheram de ar. Então ela chegou com pescoção, mas ela não tinha sangue. Então quando ela voltou para a caverna, ela não tinha sangue para distribuir para o filhote de todo mundo. As outras pararam de alimentar o filhote dela. O filhote dela morreu. Olho por olho, dente por dente. O código de Hammurabi é muito mais biológico que você pode imaginar. Esse aqui é um caso espetacular. Os dois têm que trabalhar junto, cooperativamente, para trazer a comida. Porque se ele puxa só essa corda, a corda sai. É ele. Meu irmão, dá uma ajuda aqui. Esse cara já comeu. Ele não está com fome. Então lá pelas tantas, esse cara sabe que ele não pode forçar. Mas ele fica, vem. Aí ele começa a puxar, mas esse cara já está cheio, ele fala, eu não estou afim da banana. Olha o que vai acontecer. Não, vem cá, não, presta atenção. Puxa. Olha que interessante quando a comida chegar. Presta atenção qual banana ele vai pegar primeiro. Ele pega a comida desse cara para depois pegar a dele. Esse é um negócio interessante porque isso mostra que se você agir num processo não equalitário, não é uma questão cultural. Um dos seus alunos vai ficar puto contigo, puto com o outro, porque isso é biológico. Isso é biológico, isso está no nosso DNA. Vamos botar o seguinte: isso foi feito por seleção natural, porque se você não ficasse puto, você morria de fome, seu gene não era propagado. Então nós somos hardwired para esse tipo de comportamento de moralidade. Esse tipo de moralidade, esse tipo de ética, não é um construto humano. É um processo de seleção natural biológico. Cooperação. Vou só soltar isso aqui também, só para mostrar o seguinte. Comentário que você fez: você é burro, não sei o que. Então, olha esse bicho usando uma ferramenta. Ele está com. Aí tem um ferrinho aqui, não sei se vocês estão vendo, mas ele tem um ferrinho. Esse ferrinho está tentando pegar esse biscoito redondo com o ferrinho. Ele não tem jeito de pegar o biscoito com o ferrinho, porque o ferrinho é reto. O que ele faz? Ele entorta a ponta do ferrinho. Isso é esse corvo entortando a ponta do ferro. Agora o ferro ficou curvo, todo mundo vendo o ferro curvo? Não, agora ele consegue pescar aquele cara lá.
claro isso, porque eu não tenho como deixar isso mais claro. Nós temos uma influência genética onde talvez uma pessoa A e uma pessoa B possam ter facilidades para organizar certas integrações sensoromotoras que outros não têm? Sim. Mas a questão não é essa. A questão é, dado que tem essa diferença, se eu criar um processo na qual eu educo pesadamente a criança B, eu consigo compensar essa falha e fazer ela, numa situação normal, até ficar melhor do que a outra? A resposta é sim. E nós sabemos fazer isso com um bicho. Então, a ideia de que eu não tenho o que fazer, ou o estímulo negativo, porque infelizmente você nasceu assim, entenda, esse professor seria muito melhor encaixado numa sala de aula do século XIV, XV, na qual ninguém tinha dúvida nenhuma que a Terra é o centro do universo, na qual ninguém questionava nada. O fato é que é difícil fazer isso, mano. Gente, eu já passei demais do meu tempo, eu queria agradecer muito, e eu queria só deixar uma última mensagem aqui, que é essa: conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Você empodera a população educando ela. Você cria cidadania avançada educando a população. Mas para educar a população não significa dar informação para ela, não. Deixa que o Google vai fazer isso. O que nós temos que fazer é ensinar esse povo a pensar. Esse é o objetivo, esse é o grande desafio do sistema, tanto da biologia quanto da educação para esse século XXI. Muito obrigado. A gente pode desligar isso para ir voltando para outra coisa enquanto a frente pessoal, tá? Bom, em nome da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, queria agradecer ao Márcio por tirá-lo dos seus compromissos lá na UFMG e vir aqui até Sobral iluminar a plateia com essa visão biológica do conhecimento humano. Alguma questão nacional? Vou fazer uma questão. Então, deixa eu falar. Eu vou pedir que quem quer falar vem aqui na frente, por causa do microfone para A questão da pergunta é a seguinte: você mostrou em alguns experimentos que estamos eletrodos, alguns eletrodos, e de certa forma reprogramando o comportamento de um animal. Qual seria o limite que a gente tem para fazer uma programação de um ser humano, por exemplo, baseado nessa questão? Vou responder essa pergunta do seguinte jeito: essa é a razão pela qual os experimentos, ainda com modelos animais, são insubstituíveis. Porque, obviamente, por questões éticas, tem certas coisas que você não pode fazer ser humano. Até implante de eletrodos para colocar, para fazer isso, a não ser que a sua justificativa seja a melhora do quadro do paciente ou alguma melhora em alguma técnica diagnóstica que vai efetivamente levar um benefício ao paciente, você não pode enfiar um fio para poder fazer o registro. Perfeito? Então, respondendo a sua pergunta, nós temos que confiar que nós coletamos dados em seres humanos dentro do eticamente aceitável e, obviamente, em animais também, não é eticamente aceitável, mas com maior flexibilidade, na qual eu posso fazer um paralelo. Eu posso tentar encontrar mecanismos comuns. Deixa eu te dar um exemplo disso que eu estou falando. Se eu botar fios do lado de fora da sua cabeça e medir quanto tempo gasta para um sinal desse, um barulho, caminhar por dentro do sistema, eu chamo isso de potencial evocado auditivo, ou beira, de tronco cefálico. Em 3 milissegundos, então, esse sinal entra por aqui, ele vai para o glândula espiral, núcleo coclear. Estou falando um monte de áreas, eu vou fazendo tomar. Então, núcleo coclear, trapezoide, lembrete lateral, colículo inferior, geniculado medial, córtex auditivo. Esse é o caminho. Em 3 milissegundos ele bate no lembrete, em 4, 5 ele bate no colículo, em 7, 8 ele bate no geniculado medial. Se você fizer isso com um rato, as ondas são precisamente nos mesmos tempos. Precisamente. O número de sinapses é precisamente igual. Vamos colocar o seguinte: em termos de input, sistemas sensoriais primários, em termos de output, sistemas motores primários, é impressionante a similaridade. Muda pra caramba no meio do caminho. Aonde eu tenho integrações polissensoriais, isso muda. Mas
o princípio de funcionamento é igual. Então, respondendo a sua pergunta, talvez a gente não precise de fazer isso em ser humano, no nível de. E só para deixar claro, quando eu digo ser humano, a única razão de a gente usar modelos animais e eticamente serem aceitos é que eles não são da nossa espécie. É basicamente isso. Não tem nada a ver com ele. Não está sentindo. Nós continuamos aplicando todo o processo de ética na utilização de pesquisa animal. Toda a ética. Por quê? Porque eu maltratar um rato significa que eu posso maltratar um ser humano. Se eu ficar não sentindo empatia com animais, em médio e longo prazo, isso vai se extrapolar a não sentir empatia por outro ser humano. E nessa hora isso é problemático. Então, a ideia de você ter um processo ético de utilização com animais é crucial para nós. Mas a razão de a gente não fazer isso com o ser humano, com o rato, não é porque ele não tem inteligência e nós temos. Entende bem? Se eu tivesse uma pessoa tetraplégica ou uma pessoa sem inteligência, um déficit de inteligência, um déficit cognitivo severo, ou eu tivesse uma pessoa que está em estado de coma, ainda assim eu não posso fazer esse tipo de experimento. Ou seja, isso não tem nada a ver com o estado. Isso tem a ver com ele não ser da nossa espécie. Então, dito isso, quanto mais próximo evolutivamente for a espécie que eu estiver estudando, mais fácil vai ser o paralelismo. E é isso que a gente tem que buscar. A última pergunta. Márcio, voltando àquela questão do neurônio da Jennifer Aniston, né? O neurônio da Jennifer Aniston. Quer dizer, acho que alguns anos atrás, ou talvez 2 décadas atrás, isso até suscitaria aquele debate, uma representação interna, do mundo externo, mas acho que talvez uma dimensão que se tenha se perdido nesse experimento é que aquele neurônio, ele eventualmente ele pode chegar, eu acredito, que ele possa realmente responder apenas a Jennifer Aniston. Sim, eu acho que ele pode chegar nisso. Mas se você tiver um universo de representação um pouco mais amplo, talvez você veja que ele na realidade responde a outras coisas, né? Então, não é assim que funciona. Aquilo ali é multimodal e ele também, aquele mesmo neurônio, eventualmente ele pode ser ensinado a responder a um outro padrão depois. Que mais ou menos você estava mostrando, né? Eu acho que quebra um pouco aquela discussão, que eu acho uma discussão muito datada da representação externa versus representação externa. Acho que pelo reforço das sinapses e pela estratégia que é uma estratégia seletiva, né? Porque aquilo tem a ver com a sobrevivência do próprio neurônio, né? Você pode eventualmente criar esse neurônio, mas não necessariamente ele funciona assim, não é isso? Eu tive que cortar os últimos slides. Os meus últimos slides são do Tolegal. Eles são efetivamente a ideia moderna de grama, que é o que ele está colocando. O professor Xavier está colocando é o seguinte: existe uma ideia jocosa antiga, que era o The Grandmother Cell Theory, a ideia do neurônio avó. O que é a ideia do neurônio avó? Toda vez que eu penso na vovó, acende o neurônio. Nós sabemos que isso é fato, isso é uma bobagem, é jocoso isso. Então a ideia é que uma mesma rede neural pode participar de várias quadras, de vários perceptos diferentes. Isso é óbvio. Vou dar um exemplo. Quero olhar isso aqui rapidinho. O que vocês acham que é isso aqui? Capela Sistina. Todo mundo está vendo o dedo de Deus aqui? Steven Spielberg. Todo mundo está vendo o ET aqui agora? O dedinho brilhando até. Você viu que eu mostrei a mesma imagem, criei 2 contextos diferentes, e é óbvio que em algum ponto a rede é exatamente igual, porque eu estou dando o mesmo estímulo. Eu criando um contexto auditivo diferente, eu fiz você evocar um processo que é a Capela Sistina e o Dedo de Deus, ou então um filme do Spielberg. Então, isso que o professor Xavier está colocando, a gente sabe que isso acontece. A questão é, que fica a pergunta mais interessante: será que a memória está localizada em um lugar só? Esses foram os slides que eu não consegui mostrar. A gente sabe que não. Se você dorme e sonha, a memória sai de uma região hipocampal e vai lentamente sendo transmitida para outras estruturas corticais. A gente chama esse processo de corticalização da memória. Essa é uma outra coisa que defende violentamente você fazer 2 coisas:
eu aumento o número de neurônios novos, neurogênios que podem se incorporar à rede, eu faço isso com exercício físico. E a segunda coisa, eu tenho que deixar essa criança dormir depois de uma tarefa de aprendizado forte, porque se ela não tiver sono REM, essa rede neural se perde, eu não consigo evocar ela 48 horas depois. Eu consigo evocar ela muito bem 6 horas depois, mas eu não consigo evocar ela 48 horas depois. Então, o que o professor está colocando é, sequer o mesmo neurônio que foi aprendido e associado a ele pode simplesmente ser transferido dessa rede para outro lugar, passa a ter outro neurônio responsivo. Então, eu falei um pouco disso quando eu mostrei o macaquinho. Aquele neurônio respondia a mão dele, ele deixou de responder a mão e passou a responder só o braço mecânico. Então, nessa hora, o processo de dormir e você deixar ele ter sono REM é crucial com a corticalização. Se você não fizer isso, a memória se perde em 48 a 72 horas. Vamos supor que você deu uma aula para sua criança e você não deixa ela dormir daquela noite, daquela aula para a noite seguinte. Aquela aula, ela não, ele até responderia bem uma prova naquele dia, mas 48 horas depois ele já não responderia absolutamente nada bem. E a gente sabe que isso acontece, nós temos 1 milhão de experimentos sobre isso. E esses são os trabalhos agora, que é sobre engramas neurais, eu estou legal. Última pergunta, já que o pessoal aí da tecnologia da informação ainda está resolvendo data show para Professor Márcio, mais uma pergunta, por favor. Com relação à possibilidade de implementar o modelo da biologia, no sentido de comparar animais e humanos, a relação entre linguagem, imaginemos um indivíduo informante que não tenha a aquisição da linguagem, perdeu a linguagem no momento. Não seria possível, como fazer, a minha pergunta é, como fazer avançar o modelo interpretativo e hermenêutico da biologia quando essa situação é inexistente? Você entendeu a minha pergunta? Perfeitamente. Pois não. O problema, só para colocar a ideia, eu só queria separar essas. Só queria separar essa colocação dele em 2 problemas. Um é, linguagem é a minha habilidade de mover os músculos da boca, ou etc. Não. A linguagem é efetivamente a minha habilidade de criar códigos, de criar símbolos e associar símbolos a outros conceitos. Essa é uma pergunta interessante, porque a questão é, será que eu poderia pegar um chimpanzé e eu começar a fazer associações pequenos processos associativos, e eu criar uma linguagem dele que ele não tinha inata? A resposta para essa pergunta está aberta ainda. Esse é um experimento que eu tenho discutido com o Siddhartha Ribeiro tempão para a gente poder efetivamente executar. Então, nesse aspecto, eu poderia até pegar uma entidade que não tem isso organizado e tentar colocar. No ser humano, isso parece ser inato a gente. Nós temos uma capacidade de organizar a forma que nós pensamos via linguagem. Se você pegar grandes filósofos ou grandes pensadores contemporâneos, todos vão defender mais ou menos a seguinte ideia. A gente pode ter verbos diferentes, fonemas diferentes, palavras diferentes, mas a estrutura que nós utilizamos da linguagem é semelhante, porque essa é a forma inata que nós conduzimos o nosso raciocínio. Então, esse tipo de processo é algo, ação, o que ele fez. Essa ideia dessa estrutura, ela é inata nossa. Então, você vai ver que, nesse sentido, uma pessoa que tem uma dificuldade desse tipo de processo, não necessariamente ela tem uma perda de linguagem. Existem situações em que a perda de linguagem parece que acontece? Tem, exatamente. Se você pega lesões na área de verme, por exemplo, tem as óbvias que são lesões na área de brocar, etc., que você perde a capacidade de falar, mas você não perde a linguagem. Ou seja, se você chega para o cara e fala assim, me dá uma caneta, o cara vai te dar a caneta. Não me dê uma caneta, ele segura a caneta. Ele não consegue responder para você, mas ele age. Lesão na área de verme, que é assim, me dá uma caneta, ele dá a caneta. Não me dê a caneta, ele dá a caneta. Essa caneta está dentro de um copo, ele te dá a caneta. Ele não entende a frase. E se você der uma olhada, tem uns livros do Oliver Sacks que são ótimos, o homem confundiu sua mulher com o chapéu. Tem um livro maravilhoso sobre isso. Mas se você der uma olhada no que isso significa, sim,
dependendo do grau de extensão de algumas das áreas do cérebro de lesão, o cara perde a capacidade de organizar a linguagem, mas ele perde a capacidade de organizar linhas de raciocínio junto com a linguagem. Então vamos lá. Se eu estou correto sobre o negócio do macaco, nós vamos criar seres com um alto nível linguístico de capacidade de transmissão de informação se nós fizermos um processo educacional no qual a gente vai lentamente associando coisas que são importantes para a linguagem. A capacidade dele de formar símbolos, a capacidade dele de compreensão de abstratos, a capacidade de associação de semelhante com semelhante. Se você fizer isso, a capacidade de fazer analogias, se você fizer isso, a criação de símbolos vai ser cada vez melhor. Então, se isso está correto, nós podemos aprimorar muito a nossa capacidade linguística no processo educacional. Ela não é só um processo sinal.